Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, todo mundo já sabe, mais um Provocação Histórica, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta desde 2021, da crise pandêmica para o pós-pandêmico. E vocês sabem, a essa altura eu sou o Lindener Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil que tem um intenso, violento, virulento, autoritário passado pela frente. Um passado autoritário que não cessa de passar? Ou será que, a partir da condenação de um certo sujeito, esse passado começa a mudar, né? Passado começa a mudar? Como que é isso? Pois é, Provocação Histórica está aqui exatamente para debater o que é a história, o que significa a história, a ciência da história, a narrativa da história e as pesquisas históricas também, que são fundamentais para a gente remoer, repensar e ressignificar um passado tão autoritário, né? E é por isso, então, que eu apresento a vocês aqui, sem delongas, no palco do Provocação Histórica, um homem que vem diretamente do Crato para o mundo, praticamente do caldeirão da Santa Cruz do Deserto, junto com Chico Sá para o mundo. Samarone Lima, seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica. Prazer estar aqui. Tanto quanto Lindener, o Samarone dá um trava-língua às vezes, né? O pessoal erra seu nome direto, fala a verdade. É samurai. Samurai? É o corretor automático Samurai, né? O meu aparece Lindeia. Lindeia. Ou então Lindeneia. E o pessoal não corrige, né? Eu falo, gente, é Lindeneia. Facilita sempre o Sama. Sama. Então, para os parças, o Sama. Ô Sama, começamos pelo começo, né? Eu falei do Caldeirão, do Crato, do Cariri. E você é do Ceará, radicado em Pernambuco durante muito tempo, agora em São Paulo, mas o que significa ser do Cariri? Rapaz, sempre significou liberdade por um motivo muito familiar e muito específico. Meu pai era uma pessoa bastante autoritária, e ele era funcionário do Banco do Brasil. E nós somos do Crato, né? Eu, meus irmãos, minha mãe, meu pai. E ele era transferido com frequência de cidade. Mas no mês de julho, era onde a gente estivesse no Brasil, a gente entrava num Fusca IZ 3059 e seguíamos para o Crato. Uma vez a gente morava em Imperatriz, no Maranhão, a gente passava pela Transamazônica, assim, um Fusca... No Fusquinha. No Fusquinha. Quantos quilômetros? Eu calculei, a última vez que eu vi foi 1.600 quilômetros, mais ou menos, né? E quando a gente chegava no Crato, então era o território das tias, dos tios e tal, e o meu pai não olhava para a cara dos filhos. Liberdade total para fazer tudo o que quiser, ficar com os primos. Então, sempre me associou a uma cidade libertária. E tem Bárbara de Alencar, que é uma figura importantíssima na história, que era uma libertária, né? Uhum. Então, o Crato tem essa... Tem uma tradição de liberdade. Exatamente. Né? Não à toa o Beato Zé Lourenço, o Caldeirão da Santa Cruz, né? Exatamente. Que é uma história muito pouco narrada até hoje, né? Pois é. Então, é por aí que começa... Mas aí tem uma parte, aí quando a gente rodou muitas cidades, minha família se fixou em Fortaleza, e eu fui para o Recife, né? Tem uma parcela que vai estudar em Fortaleza e tem gente que vai para o Recife. E aí foi realmente um encontro, assim, a pátria pernambucana realmente... Como dizem lá desde o século XVII, né? Supostamente que a pátria nasceu em Pernambuco pela insurreição pernambucana. Então há um Nordeste também sempre ligado a uma história de resistência, né? Exatamente. Por isso que o Sama está aqui falando de liberdade no Ceará. A própria trajetória do Frei Caneca de Pernambuco, depois passando pelo Ceará, ali na Confederação do Equador, né? Mas vocês estão vendo aqui o nosso Samarone Lima, que é jornalista, que também fez e faz pesquisas desde os anos 80, 90 sobre o que interessa, sobre o que resta da ditadura militar brasileira e dos crimes cometidos pelos arautos e facínoras da ditadura. A gente vai falar disso e muito mais aqui. Mas antes disso, quando que vem a verve do jornalista pesquisador? Olha, começou quando eu estava no curso de jornalismo, eu já tinha inclinações dessa área de direitos humanos, me interessava. E teve um episódio que me chamou muita atenção, talvez tenha sido o começo, é que
durante a semana, você era escalado como plantonista, né? Você ficava no jornal, eu trabalhava no Diário de Pernambuco, eu chamo estagiário, Uhum. e as pessoas chegavam para reclamar de alguma coisa, se a polícia me bateu, não sei o que mais, e você ia lá e analisava se valia uma matéria. E chegou um camarada lá que precisava dar um depoimento e tal, e tava com problema de saúde. Aí o nome dele era Simar Fernandes, chamava Madrugada, e tinha sido um comunista que foi preso durante a ditadura e sofreu bastante. E ele dava aula de inglês, sobrevivia dando aula de inglês. E ele estava com um problema que ele estava com começo de tuberculose e ele não estava podendo dar aulas. E ele estava pedindo ajuda, assim, né? Ele me contou a história da vida dele. Eu tinha sempre um gravadorzinho por perto, assim. Eu peguei um gravador, acho que foi a minha primeira gravação, assim. E ele contou a vida dele, né? E era uma coisa incrível. E o que ele estava vivendo era realmente sobras da ditadura, na pessoa que estava sem caminho, não tinha. Destruída. E aí eu fiz uma matéria com ele, gravei esse depoimento e isso me tocou muito. E aí logo na sequência começaram a abrir os arquivos do DOPS. Então o jornal me pediu para fazer matéria e eu entrei no arquivo do DOPS lá de Pernambuco e achei aquele universo muito interessante. Os documentos. DOPS para o nosso público que talvez tenha esquecido ou acabou não estudando essa parte, mas é o Departamento de Ordem Política e Social que existe desde antes, né? Desde a era Vargas, no mínimo, né? Que, por sinal, em Pernambuco foi bastante atuante, né? A repressão em Pernambuco foi violentíssima, né? E aí, a partir dessa, eu comecei a fazer uma matéria sobre o DOPS, e aí eu encontrei, né, nessas matérias a líder do Tortura Nunca Mais de Pernambuco, Amparo Araújo, que tinha sido da ALN. Amparo Araújo? Sim, uma grande figura. Ele era do Marighella. Do Marighella, Ação Libertadora. E ela... Fui fazer uma matéria com ela, alguma coisa do Tortura Nunca Mais. Ela começou a contar coisas inacreditáveis, assim, coisas que tinham acontecido. Aí eu comecei a pensar em fazer um trabalho de conclusão do curso sobre a violência política em Pernambuco, né? Uhum. E ela disse, ó, tem vários casos que nunca foram explicados, né? O massacre da Chácara São Bento, e saiu citando a morte, o assassinato de tal figura. E citou o suposto tiroteio numa avenida muito conhecida no Recife, chamada Caxangá, entre um militante da Ação Popular, Zé Carlos da Mata Machado, e ele... Carlos da Mata Machado. José Carlos Novaes da Mata Machado, né, que era conhecido como Zé, e o tiroteio, por estranho que pareça, foi entre os próprios companheiros de organização. E ela disse, ó, todo mundo sabe que isso foi um teatro, né, que eles usavam. E aí me chamou a atenção esse fato. Eu disse, bom, acho que eu vou atrás dessa história, né? E aí foi assim, uma espécie de... abriu um portal, assim, de... Amparo disse, olha, teve uns estudantes de medicina, eles viviam uma comunidade alternativa, né? Tinham 4 apartamentos, era a Universidade Livre da Ilha do Leite. Eles estavam curtindo rock progressivo, estavam em outra história, né? Outra vibe. E aí, mas né, entre essas pessoas tinha uma pessoa que tinha sido da Uni e conhecia o Zé Carlos, e o Zé disse, gente, o Zé tá precisando ficar hospedado aqui em casa, mas ele é do movimento mesmo, de resistência e tal. Aí a galera, não, deixa ele vir. E o Zé passou alguns dias. Isso em 1973. 73. Ali no Médici ainda. Médici, né, pesado, Recife, de uma violência política violenta. É uma coisa, né? O dói-code de lá as histórias tenebrosas. Tortura do período da escravidão, né? E aí, aí me deram uma dica, você tenta falar com eles, né? E aí eu entrei em contato com um deles. E aí aí realmente, depois que o Zé ficou hospedado no apartamento deles e tal, eles foram depois pegos, assim, foram pau de arara, apesar de eles, assim, eles apenas queriam dar hospedagem, né? E foi muito, e ele, depois que veio a democratização do país, ninguém falou mais nada, ninguém escutou o depoimento dele, então eu fui entrevistando de um por um, assim. E uma das pessoas, uma das meninas, das mulheres, ela tinha ficado numa cela que dava para a entrada de quem era preso.
E como eles estavam presos para dar notícias do Zé, elas estavam desesperadas. Eram duas mulheres que estavam na cela. E elas viram na hora que o Zé chegou e passou. E ela conversou com uma amiga dela: "Ó, Melânia, o Zé chegou, então a gente vai sair agora, né?" E quando o Zé passou na frente da cela, ele disse: eu queria uma escova de dente. Faz 4 dias que eu não escovo os dentes. Então, até a voz elas reconheceram. Então, essa mulher que me deu o depoimento, ela não falava sobre o assunto há 20 anos. E não tinha quem quisesse ela falar. E eu fui várias vezes, fui umas 2 vezes na casa dela, conversei com ela. E na terceira, ela resolveu falar, né? Então, foi o começo dessa descoberta de que não teve tiroteio. Depois eu encontrei também 2 presos políticos que estavam no DOI-CODE e viram a reta final do Zé. E aí foi quando começou tudo, né? Então, as pessoas não tinham falado, ninguém. Então, essa coisa assim, a Comissão da Verdade veio num contexto muito mais distante, as pessoas já tinham envelhecido, muitas, né, já tinham morrido, né? Então, E as suas entrevistas são ali do começo dos 90. eu defendi o trabalho em 94. Aham. E como eu encontrei realmente pessoas que tinham visto o Zé, teve um momento que um preso chamado Carlos Castanha, ele foi levado para tortura e tal, e na volta houve algum problema no DOPS, no DOI-CODE, que ele foi colocado na cela errada. Ele foi, acho que troca de plantão, alguma coisa assim. E quando ele entrou na cela, tinha uma pessoa agonizando e o outro possivelmente já morto, que possivelmente é o Gildo Lacerda. E essa pessoa, o Rubens me sentou e só tinha uma pessoa dizendo com muita dificuldade: "Companheiro, meu nome é José Carlos da Mata Machado, sou da Ação Popular Marxista-Leninista. Se puder, avisa os companheiros que eu não abri nada." Ele falou isso, imediatamente eles perceberam que o Rubens foi para a cela errada, né? Uhum. E aí já era tarde, porque ele se identificou. Sim. E aí já sabia, uma pessoa já sabia o nome, né? E ele estava nas últimas. Quando ele chegou, ele contou para o Carlos Castanha, que estava preso também com ele. Já eram 2 pessoas. E mais as 2 mulheres que viram ele chegando. Então, não, esse tiroteio realmente, né? E aí eu apresentei o meu trabalho no curso de jornalismo. Foi a versão nova do assassinato dele, que a família não sabia o que tinha acontecido. Caramba, um trabalho pioneiríssimo, né? Pois é. E aí coincidiu que no ano de 94, eu me defendi, acho, 93, era o aniversário, era a comemoração do GAT 64, que era o grupo dele da Universidade Federal de Minas Gerais, que era um grupo super combativo, muito, né? E os amigos da universidade, ele fez direito, né? Ele só não se formou porque tinha sido preso os caras de Biúna. E eu tinha mandado o trabalho para a família e me chamaram para ir para esse evento em Belo Horizonte. Eu fui, e aí, na verdade, eu não sabia quem era ele. Uhum. Eu sabia como ele tinha morrido, né? Eu sabia da história familiar, E aí, né? Trajetória. aí eu fui conhecer uma família tradicional mineira, nos Mata Machado, uma história. Sobrenome 400. Exatamente. E a família me acolheu, mas foi uma semana de homenagens, de encontros, e as pessoas falando sobre ele. Conheci o filho dele, que era parecidíssimo, Caramba. o Dorival. Ele teve um filho na clandestinidade. E para você entender, na última mesa que eu fui falar, estava Leonardo Boff, estava o Lula, estava o prefeito de Porto Alegre, o prefeito de Belo Horizonte, o governador. E o pai dele, o velho Edgar, ele estava já com problemas de saúde, era uma pessoa muito querida, foi professor da Faculdade de Direito muitos anos. Mata Machado? Edgar da Mata Machado, um grande jurista, assim, tinha conexão com os pensadores franceses, Ele estava bem doente, assim, e no dia da homenagem final, ele chegou no auditório da Faculdade de Direito. Foi uma comoção, assim, foi uma coisa, Muito emocionante. Aí ele participou, mas aí foi interessante porque teve os relatos, aquela coisa da tristeza mesmo, da dor, né? Mas quem foi o último a falar foi uma pessoa chamada Bala Doce, um dos amigos da turma. Bala Doce? Bala Doce, E o cara, assim, simplesmente disse: "Gente, ó, eu sei do que aconteceu com o nosso grande amigo Zé, tal, mas eu vou falar das coisas boas da gente, que a gente..." Aí ele começou a contar
das brincadeiras, das viagens e tal, e no final tocou violão e terminou o clima assim, de pra cima, né? Meio uma lembrança. E no final a gente saiu para tomar uma cerveja, uns caras lá, e vários amigos disseram: Ó, você começou esse trabalho, você devia continuar. Eu devia fazer um trabalho sobre o Zé, um livro, né? E eu não tinha pensado. Em 94 eu recebi um convite para vir morar em São Paulo, então, Aham. de trabalho, né, de jornalismo. E aí fiquei fazendo toda sexta-feira, pegava o ônibus, ia para Belo Horizonte com meu gravadorzinho, entrevistas, voltava. Família, amigos e tal. E em 98 saiu o livro, né? E E única edição, que agora, inclusive, vai ter a segunda edição depois de quantos anos? é de 93, Ó. não, é de 90 e 8, né? 98. Aí, Aqui, ó. sou péssimo de conta. Tá o link aí para vocês também da editora no chat, vai aparecer. E Samarone Lima, Zé. José Carlos Novaes da Mata Machado, uma reportagem. Aí narra a história que você vinha pesquisando desde antes e surge o livro, né? Porque ele acabou sendo uma pessoa, teve uma projeção grande em Minas, né? Depois ele virou vice-presidente naquela gestão que foi para Ibiúna, né? Uhum. Então ele foi preso em Ibiúna e aí quando ele sai fica no presídio Tiradentes, né? Com vários, né, presos políticos, né, conhecidos e tal. E ele na saída ele disse para a família: "Ó, agora vai ser a luta clandestina." Né? E ele entrou na luta clandestina e conheceu a companheira dele, que já tinha um filho pequeno, e eles foram para a periferia de Fortaleza, aquela coisa da ação popular, ele era da ação popular, de inserção na produção. Então tinha que viver nas circunstâncias do povo brasileiro, da grande parte. E aí foi morar em Fortaleza. E, bom, e aí eu comecei a resgatar a história dele, né, com as entrevistas e tal. Então, uma coisa que eu esqueci de dizer é que no meio da minha apuração para essa reportagem da universidade, como ninguém sabia o que tinha acontecido, também ninguém entendia porque foram 7 integrantes da AP, José Carlos, Onestino Guimarães, Gil de Lacerda, O Paulo Nestino estava nessa. estava nessa, Paulo Stuart Wright, e depois Fernando de Santa Cruz, e eu estou esquecendo de um, que eles foram pegos na mesma levada, assim, todos foram assassinados, e ninguém entendia o que tinha acontecido. Aí no meio da minha apuração, eu estava morando até no Cabo de Santo Agostinho, aí a Amparo me ligou e essa frase ficou, eu nunca esqueci, assim, eu nunca esqueci, ela disse: "Samarana, a gente está indo para João Pessoa porque um cachorro abriu." Cachorro abriu? Sim, cachorro é a expressão que surgiu na época, que eram pessoas que topavam Falar. trabalhar para a repressão. Ah. Que é diferente de uma pessoa sofrendo torturas, as mais bárbaras, falar o nome de alguém ou dizer um endereço para tentar, né? Mas os que eles chamavam cachorro era quem se infiltrava na organização Uhum. e era justamente Agente da ditadura. não, aí era o cunhado do Zé. Esse foi o grande drama. Era o cunhado dele, O cunhado, né? O Gilberto Prata. E aí que trabalhava para o regime. ele foi cooptado pelo regime. E aí eles disseram: ó, a gente quer o Zé. Então, mas aí, bom, eu fui com o pessoal do Tortura Nunca Mais e eu vi o depoimento dele. E logo depois eu fiz uma entrevista com ele, entendeu? Então, eu já comecei encontrando, assim, Um algoz, né? era uma pessoa que estava com vários problemas de alcoolismo e tal. Ele, Visivelmente perturbado pela história, perturbado né? pelo que causou, né? Porque não foi só prender uma pessoa, foi prender, assassinar e várias outras pessoas. E entrevistei, estava realmente já como se tivesse bebido bastante e tal. E ele disse, né, que via o Zé passar, via o Onestino, porque ele conheceu, né, todas. E aí teve essa coisa mais dramática, né? E depois consegui fazer outra entrevista com ele, que é também uma parte do trabalho meu, que é ter conversado com quem esteve lá dentro, né? Então, ao longo do processo do livro, eu fui conseguindo entender, né, ele
Por exemplo, teve uma vez que eu perguntei a ele, depois Prata, né? o Gilberto Prata, né? E ele não era tipo um Ustra que ficava ostentando, né? Não, Ele era um cara meio visivelmente perturbado com essa história. não, ele depois que, né, veio a democratização do país, ele ainda ficou um tempo trabalhando para a repressão, mas depois possivelmente deve ter ganho um salário, né? E aí tem uma entrevista, né, que eu tenho com ele, que ele disse, aí eu pergunto a ele sobre para onde foram essas pessoas. Aí ele começa a falar, ele disse, olha, mas os fascistas mesmo, foram para a Polícia Federal, Caramba. né? Aí você vê o O grau tamanho, né, do... de permanência. É. Parece os nazis que são cooptados depois pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, né? Pois é, Eles são incorporados pela própria lógica do Estado, né? exatamente. E aí bom, na verdade, ele foi cooptado e ele encontra a irmã dele, aí diz, não, a desculpa dele foi assim, não, Madalena, eu tô voltando pra luta porque ele já tinha sido da P e saiu. Ah, E ele, eu fui preso, fui torturado, então não compensa, é melhor lutar mesmo. Então, e ela, o irmão, né? Então, o Zé Carlos já conhecia também ele, quando ele reapareceu, no filme aparece bem o livro inspirou o filme do Rafael Conde. Rafael Conde, né? Vocês acham aqui, inclusive, procurem ainda em algum lugar, Zé, filme baseado aqui no livro do Samarone, do Samarone Lima, que está narrando essa história impressionante aqui, um dos pioneiros dessas histórias de pesquisas com a oralidade das vítimas da ditadura, e pela primeira vez falaram sobre a tortura. Você fala de um dado de, até os anos 90% das vítimas da ditadura que foram torturadas não tinham falado sobre isso ainda, né? Não, essa eu era muito jovem, né? Eu tinha 23 anos para 24, então, e é uma característica minha que eu é, tenho uma paciência enorme dos processos. Então, eu sempre fui muito cuidadoso com essa aproximação e tal, e assim, o gravador só era ligado quando a gente conversava muito e tal. E os depoimentos das pessoas eram impressionantes, assim, né? Todo mundo fica falando, ditadura não, porque fizeram isso, porque eram subversivos. Nada disso. Os parentes entram na conta, os parentes são torturados, os advogados, né, o advogado que defendeu o Zé Carlos, o Quincas, eu imagino o sofrimento dessa pessoa. Quando o Zé passou pelo Recife, essa turma da Universidade de Livre do Leite foi que alertou Zé. Um deles me deu uma entrevista dizendo, num bar, assim, tomando uma cerveja, disse, Zé, não tá dando mais, cara. Eles estão matando todo mundo. Tem que sair, cara. Não dá. Os caras estão. E eu acho que foi nessa ida no Recife que ele percebeu que realmente, né? E aí a família, ele volta, tem uma ida para Belo Horizonte super sigilosa e tem a preparação da fuga, né? Que o filme é bem detalhado nessa parte. E o Quincas, esse Joaquim Martins, um advogado, uma figura incrível, assim, né? E ele planejou toda a fuga, era tudo falando com a família, por código e tal. Só que o Gilberto já estava próximo novamente nesse período, entendeu? Porque tem uma hora que o Zé estava no Rio de Janeiro e ele consegue despistar a repressão e consegue meio fugir. E aí os caras disseram, vai lá no advogado dele. Aí ele foi e conseguiu encontrar. Então, nessa hora aí é que eu acho que ele realmente virou. Ele não era mais uma pessoa acuada tentando. Ele tinha que encontrar o Zé, ele foi e encontrou, né? E a fuga deu errado. Então, quando eu fui entrevistar o Quincas, ele foi interessante a entrevista porque ele começou a falar, tal, bem à vontade e tal, e estava fazendo frio em Belo Horizonte, né? E não foi estratégia de entrevista. Eu estava estranhando assim, ele falando com uma certa naturalidade, assim. Aí eu disse, Quincas, aí eu desliguei o gravador e disse, você por acaso tem uma cachaçinha aí? Que eu tava com frio, ele disse, nossa, você é dos meus, não sei como é lá, e abriu um negócio de cachaça assim, enorme assim, aí fez um brinde e tomou uma dose, assim, não foi? Aí ele começou a falar, À vontade. assim, como se fosse, imagine o sofrimento dessa pessoa achando que ele achou durante todos os anos, até Que ele que era o... que ele errou em alguma coisa.
Isso, você imagina a dor que, né, seu grande amigo, você deu um telefonema errado e deu. Então, né, tem essas coisas que são muito marcantes, assim, né? Por exemplo, uma das meninas que era da Universidade Livre, ela passou 20 anos, ela não falava. Não falava. Eu fui 3 vezes na casa É dela, um trauma brutal, né? porque ninguém sabe o que ela passou no DOI-CODE do Recife, né? As torturas são, assim, depois teve a Comissão da Verdade de Pernambuco, eu acompanhei muitos depoimentos, e foi um cara que tinha sido da repressão, assim, né? Então, os relatos do que acontecia lá dentro é um negócio, assim, é um negócio inacreditável, o grau de brutalidade, assim, e não importava se você fosse de uma organização, ou se você ajudou alguém, ou se você estava no lugar errado, Era só um suspeito, é. sabe? E aí, bom, teve esse componente bem dramático, né? E que entrou no livro porque realmente tava. Parecia, né? E dos relatos de... Porque é sempre trágico, triste, mas ao mesmo tempo fundamental saber que tipo de tortura as pessoas sofriam lá, que você ouviu assim nos depoimentos. Né? Bom, o pau de arara virou uma coisa. Pode era aquele instrumento que a pessoa fica nua, de cabeça para É, baixo, choque, amarrada, né? choques, afogamento, coisa de cigarro, coisa de. No DOI-CODE você tinha muita coisa de queimaduras, de coisas de, sabe, Queimavam. suplícios terríveis, assim. E era, bom, mas era. E eu tinha também os DOPs lá de Pernambuco, que era, né? Sim, e tá aí nessa história para encerrar esse a primeira edição do livro, não teve um episódio que foi o seguinte: a família conseguiu resgatar o corpo do Zé. E aí foi graças a uma advogada que eu também consegui entrevistar na época, chamada Messia Albuquerque, né? A famosa A Messia, famosa Messia. advogada pernambucana. Amparo me disse, ó, fale com a doutora Messia que ela está envolvida no resgate do corpo. E aí eu fui na casa dela, né, e fui entrevistá-la, e fiz 2 longas entrevistas com ela. Uma figura, né, uma baixinha assim, brava, brava assim e tal, olhos assim, argutos assim. Aí eu cheguei lá e ela realmente, o que aconteceu foi que o pai do Zé, o Edgar da Mata Machado, era um grande jurista, professor catedrático da Universidade Federal de Minas Gerais, com conexões com os grandes pensadores da Europa, da França, principalmente os franceses, né? E aí, da linhagem cristã, né? E aí bom, o filho saiu no Jornal Nacional, o assassinato do Zé, né? Foi um jornal, assim, bem Noticiaram, né? com um perigoso terrorista. E aí a família ficou, assim, né? Porque estava na véspera da fuga, estava para sair do país, e de repente estava assassinado, né? E aí ele tem um baque assim, né? E o mais comovente é que ele, no final da noite, ele reuniu a família para rezar e para perdoar o que fizeram com o filho dele. Assim, Mas aí ele, acho que no outro dia ele, né, pegou e fez uma peça jurídica. Ele era. E, bom, aí considerar ao governo de Pernambuco, considerando que que meu filho foi, né, onde está o corpo? E aí ele faz uma petição para devolver o corpo. E aí essa advogada, Messia Albuquerque, pega essa petição, bota debaixo do braço e inferniza tudo que é a repartição, vai atrás, e aí ninguém dá notícia. Ela vai em todos os cemitérios do Recife. Caramba. Eu não sei quantos eram, assim, mas no mínimo uns 3 ou 4 tinha. E encontra, ela vai da Universidade perto da Universidade Federal, que é bem afastada, assim, da várzea, um bairro. Aí pergunta aos coveiros se tinha visto alguma coisa diferente. Aí eles disseram, olha, teve um enterro, foi sei lá, 2 dias de noite, Então, carro do exército, e ela aí como eles estavam? Não, os rapazes estavam bem machucados. E aí ela consegue fazer exumação e fica brigando durante alguns dias, assim, para levar, tal, ameaçadíssima. Aí o comandante lá do quarto exército disse, finalmente disse, tudo bem, o corpo vai, mas o caixão lacrado e a família não pode abrir. caramba. Mas ela viu, né? Ela tem as anotações dela. Então, e aí a Messia, que por umas
essas andanças da vida, virou a personagem Lady Tempestade, que é a peça, né? Da Andréa Beltrão, Tempestade, que começa no Rio, no Teatro Poeira, lá, dela e da Severo, e que está em São Paulo, aqui em cartaz, esgotadíssimo na FAA. Não, O Lady Tempestade. onde vai, fica esgotado, Né? porque aí foi uma combinação. A Yara de Novaes, que é a diretora, ela é a mãe do Zé no filme, Uhum. né? E a Andréa Beltrão queria um novo monólogo, e aí ela, acho que possivelmente leu o Zé, e eu tinha tenho as fitas da Mércia, e aí ela... Que é a personagem principal, que na peça faz ela em 2 tempos. Ela durante a luta ali para recuperar os corpos, né? E também anos depois, já meio perturbada com os do passado. E também surgiram, foi publicado, né, os diários dela, uma parte de 73 e 74, e aí, pronto, com esse material surgiu a peça. Então, são 2 crias digamos, do livro original, que é o longa, né, e a Messi, né, que é a Lei Tempestade. Teve uma outra criazinha muito, muito incrível, que eu achei lindo, que foi, eu dei aula na mesma universidade que eu me formei, né, então... Eu, depois que morei de São Paulo, lancei o livro, voltei, e aí eu fui professor de técnicas de reportagem e tal. E um grupo de alunos na Católica de Pernambuco. Um grupo de alunos fez um documentário sobre a Universidade Livre da Ilha do Leite. Eles entrevistaram os componentes e tudo, foram atrás da história. E no dia de apresentar o trabalho, eu tive que viajar e não pude ficar. Os componentes foram para assistir o filme, era um documentário, e foi uma emoção, assim, então é diferente você ter algum tipo de reparação, nem que seja um filme sobre o que você passou, quando você ainda, né, tem uma certa idade, do que quando você já está com, né, muitos problemas de saúde, já está, né, como a Comissão da Verdade chegou, assim, muito tardiamente, né, infelizmente. Já estava... Então, foi super emocionante, foi a primeira vez, de certa forma, que eles se juntaram todos, assim, né, então, essa coisa da memória, ela... É impressionante essa memória. Né? Então, no fim das contas, você foi um dos pioneiríssimos jornalistas e pesquisadores que levantaram a história oral quando não havia comissão nenhuma comprometida com a tal da verdade. Esse termo é questionado por muitos historiadores, mas whatever, né? Ou seja, o que a Comissão da Verdade faz é instaurar uma investigação como nunca antes, entre aspas, porque você estava pesquisando desde os anos 90, né? Então você sentiu essa... Quando veio a Comissão da Verdade em 2012, você foi reacionado nessa história, né? Teve uma coisa que me chamou, que foi um método que eu estabeleci, assim, que foi... eu não ia encontrar a pessoa para que ela me contasse a história do Zé, assim. Você conhece... Eu primeiro queria saber a história dela. Todas as pessoas que eu entrevistei, então, por exemplo, a Mércia, o que se viu para a peça, porque ela fala muito do que ela fez durante os anos, que é as ameaças, o que é a vida, o filho, né? E num determinado momento chegava o que eu queria saber sobre o Zé, mas a pessoa tinha falado 1 hora sobre a vida dela, então isso virou um acervo de memória precioso. O Quincas, quando falava do Zé, ele falou antes como ele foi para São Paulo, como é que foi ser advogado, o medo que os advogados tinham de ter um advogado que trabalhava contra a ditadura. Então os depoimentos são muito preciosos por essa questão, né? Eram histórias de vida que as pessoas iam compartilhando. Então, e por sorte eu fiz essa entrevista, que algumas pessoas já morreram, né? Dos anos 90, isso. E eu acho também que o ambiente propício para esse tipo de coisa que envolveu tortura, que envolveu perdas, que não é um espaço grande, com muita gente vendo, com muita gente... É uma coisa mais aconchegante para a pessoa se sentir confortável. Então, teve muitos momentos de emoção, assim, eu tive que parar o gravador, a pessoa se emocionava. Eu tô falando isso pela primeira vez, assim, né? Quando, na pandemia, eu resolvi fazer a nova edição do Zé, porque tinha muita, né, até por causa da Comissão da Verdade Nacional, e a de Pernambuco foi muito atuante, né? Foi muito forte, assim, tinha todo o aparato. E um dos temas foi
essa questão do assassinato do Zé. Em Pernambuco eu doei todas as minhas entrevistas e tal. E foi um momento assim bem importante, mas assim, a Marilúcia Moura foi dar um depoimento lá, né, belíssimo assim. Mas muito tempo já tinha passado também, né? Mas de certa forma cumpriu o seu papel. E aí quando eu fui fazer a nova edição do livro, foi durante a pandemia, eu disse, agora vai. E aí eu fui entrevistar o Quincas, Aham. aquele que eu tinha entrevistado em 94, 95. E eu não sabia como é que ele estava, assim, né? Aí foi pelo Zoom, aí abre a, a tela dele, assim, a esposa dele ajudando ele. Tá lá ele com o bonezinho seu de esquerda, da estrelinha vermelha, com seu copinho de cachaça, Samarone, super bem de saúde, super bem. E aí, na verdade, assim, teve uma pessoa que foi muito amiga do Zé, que ela foi muito próxima dele, mas ela não conseguia me dar o depoimento dela. Ela começava a falar e o tempo passou. E por conta do filme, né, o cineasta perguntou se ela falaria com o elenco. Aí eu disse, olha, eu vou perguntar por dever de ofício, mas acho que não. Ela disse, eu falei com ela disse, olha, eu falo com o cineasta assim, mas eu quero conversar com você antes. Aí no dia, marcou para o dia seguinte e me deu dois depoimentos assim, imensos, assim, que, Contando. nossa, assim, é, porque em alguns momentos, quando os militares não conseguiam pegar a pessoa, pegavam pessoas da família. E no caso dela foram as irmãs. Nossa. Então você vê o grau de crueldade, né? Então, Prender, torturar as irmãs. então assim, eu acho que essa memória foi sendo feita, né, ao longo dos anos, assim, como jornalista também já fiz muitas matérias continuo escrevendo. A última que eu escrevi foi sobre o aniversário do Brasil Nunca Mais, né? Que eu fui lá assistir, ver a exposição e fiz a matéria. O Brasil Nunca Mais foi, conta para o nosso público, foi o primeiro grande projeto, né? Que é de 85, né? Que é interessante porque esse livro, eu não sei como apareceu lá em casa. Meu pai não era uma pessoa de esquerda, né? E eu sou de 69, né? E eu vi aquele livro, assim, não sei se foi um irmão meu que ele foi para o seminário, não, mas ele voltou com batismo de sangue. Mas eu comecei a ler aquele livro e fiquei impressionado com aquela violência toda, com aquela, né, assim, foi um livro marcante, né, e os Carbonários também, me lembro que eu li os Carbonários, assim, mas aí essa coisa da memória ficou, e aí eu saí, aí pronto, fiz uma nova rodada de depoimentos, e eu não tinha entrevistado a irmã mais nova do Zé, a Edith, que eram 7 irmãos, né, 5 mulheres, 2 homens, a família era. E ela estava em casa, ela saiu de casa já com 28 anos, sei lá, 30 anos, e ela eh, tinha coisas importantíssimas para me contar. Muitas coisas que ela lembrava, os tempos de uni, e aí ela, outra coisa também que ela dizendo que Dona Ieda já na reta final, assim, tava com Alzheimer, essas coisas, né, e às vezes dizia com ela, cadê o Zé? Tá perguntando. Você levou meu menino. Desse jeito. Nossa. E é trágico e curioso, né, o Alzheimer, né, que é a perda da memória, ela lembrar de um passado distante, trágico, cadê o Zé, né? Pois é. E mais recentemente, é, lá em Belo Horizonte, teve a entrega das certidões do Estado brasileiro, reconhecendo, né, finalmente saiu, né, nos cartórios, porque saía antigamente e era uma coisa como se não constava o que aconteceu, a pessoa Só morreu. só morreu. E aí o texto dizendo que causado pelo Estado brasileiro, que é responsável pelo seu assassinato. Então a família Mata Machado recebeu, né? Tem lá na UFMG, né? Ele foi estudante da UFMG e tem um monumento, são de árvores que caíram e tal, assim, um monumento super bonito
e tá uma homenagem lá a ele e aos estudantes mineiros que foram assassinados, né? Então, é a sociedade civil que foi se virando para conseguir a memória, que a memória permanecesse viva, que tivesse algum tipo de reparo, né? Então, é isso, né? Quando tem esse advento do julgamento agora, né? Isso. Foi. Quer dizer, essa é a parte que eu quero aqui te provocar. Mas antes disso, ó, senhoras e senhores jovens do Brasil, vocês sabem, né? Provocação Histórica existe desde 2021 e em função de vocês que apoiam a causa aqui do Instituto Conhecimento Liberta. Por isso que eu peço a vocês encarecidamente que não deixem de nos apoiar. Vocês sabem, o canal não tem patrocínio, é jornalismo sem rabo preso. Então façam parte do Instituto Conhecimento Liberta para apoiar, inclusive, um programa de 1 hora falando de história do Brasil e falando, como fez a vida inteira o Samarone, jornalista, uma escuta qualificada sobre aquilo que interessa a nossa história traumática. Então venham fazer parte do Instituto Conhecimento Liberta. Os links estão aqui para vocês e apoiem a nossa causa. Samarone, é isso que eu ia perguntar, quer dizer, você trouxe até aqui essa edição. O pessoal gosta de usar a palavra histórico, usam tanta palavra que foi histórico que esvazia o conceito, né? Dizer que algo é histórico é meio pleonástico porque tudo é história, né? Mas ao mesmo tempo existem eventos disruptivos. Quer dizer, por que a história do Zé, as suas entrevistas com as vítimas da ditadura tem a ver com essa capa histórica aí da condenação do Bolsonaro? Primeiro, sim, porque a ditadura de 64, ela tirou do caminho uma geração brilhante que vinha, uma geração que tinha envolvimento social, que tinha preocupação social, que tinha planos para o Brasil. Por exemplo, o Betinho, que foi da AP, foi um dos fundadores, quando teve o golpe, ele estava trabalhando no governo João Goulart, na área de educação, tinha uma equipe brilhante. Esse Brasil se Sim, com projetos, né? o golpe não tivesse vencido. Paulo Freire, com seu método de educação, estava estourando no Nordeste, né? Com pessoas saindo de suas casas para ir alfabetizar. O Zé, na periferia de Fortaleza, fez isso. Então, essa geração foi arrancada, né? Do processo político, do processo. O país ficou todo perdido, né? E entram em cena umas pessoas broncas, umas pessoas de proibição de peça de teatro, de música, né, o atraso total que você pode ver na pesquisa, né, por exemplo, eu estava hospedado na casa de uma amiga minha que é professora da USP. Os pais dela eram russos, né, e eram do departamento de física, brilhantes, foram expulsos da USP pelo simples fato de serem comunistas. Essa palavra parece que... Então, assim, quando eu entrevisto essas pessoas e elas contam o que viveram e o que sonhavam, era um país muito diferente do que a gente tem hoje, né? Então, esse julgamento a duras penas é fruto dessa longa transição, né? Entre a anistia de 79 e 85, não aconteceu nada, assim, nada de memória, nada... De 79 a 85, né, um limbo ali. E ainda em 85, para nosso azar, né, profundo, entra o cara que foi o líder da ditadura no Congresso, José Sarney. Exatamente. Então foi... uma transição chantageada, né? Militares controlando parte do processo. Mas aí quando você conversa com as pessoas, por exemplo, que eu perguntava como era o Zé, de uma gentileza, de uma capacidade de articulação. O Ernestinho Guimarães era uma figura incrível, assim, as pessoas falando dele, era divertido. Tem umas reuniões, aí me contaram, quem foi da Uni, o Zé gostava desse negocinho de escovar o dente e tal, e quando olhava estava o Ernestinho Guimarães de cabeça para baixo fazendo posição de yoga na reunião e essas pessoas, super com a vida pela frente, foram presas em Biúnas e foram para cana num presídio Tiradentes, passar 2 anos, 3 anos presos porque eram estudantes, né? E a Uni tinha uma força enorme, né? Então o Zé foi preso por causa do Congresso de Biúna. Então
infelizmente, essa ditadura tá aí, né? Pela primeira vez, pessoas de alta patente estão sendo julgadas, né? Isso aí é um motivo de Isso é celebração, mas ao mesmo tempo eles estão aí. Eu terrível. vi um artigo na Folha, esqueci o nome. Eles querem a anistia sem depor as armas, né? Uhum. Porque eles querem anistia e continuar fazendo o que já fazem, que é o golpismo, né? Exato. E uma questão para você que o pessoal fica muito confuso nas redes, confuso também porque acreditam nas fake news, sei lá, do Nicolas Ferreira, né? Que é a anistia. A anistia de 1979 anistiou tanto quem lutou contra a ditadura, os chamados terroristas, a partir da visão da ditadura. Dilma Rousseff estava entre essas pessoas, né, entre outras tantas, mas anistiou também os torturadores. É uma coisa que eles nunca falaram. Por que que, quando o Nicolas quer pedir anistia para o Bolsonaro e companhia agora, ele se refere à anistia de 79 como se fosse a mesma coisa? Explica por que que não é a mesma coisa, Pois é, né? exatamente. Não, aí nesse artigo, eles usam, por exemplo, anistia ampla, total e restrita daquele contexto, né? Naquele contexto. Para um contexto completamente diferente, né? E já tinha punido a esquerda, né? Exatamente. A esquerda foi torturada, assassinada, arrancada, É, enraizada, exilada, é, enquanto que os torturadores foram anistiados sem serem punidos, né? exatamente. Essa é a diferença, né? Tem um livro que eu acho impressionante realmente sobre o período também, que é um trabalho jornalístico muito, muito precioso, que é o do Marcelo Godoy, que é A Casa da Vovó, que ele conta a história do DOI-CODE, né? Então, qualquer pessoa que tenha dúvida sobre o que é que acontecia nesse período, tem que ler, tem muitos livros interessantes dele. E tem uma coisa interessante que eu estava lendo o livro, eu fiquei assim, os caras do DOI-CODE, eles torturavam, tinha as coisas mais terríveis. Aí um dos caras lá disse, ele foi ler livros da repressão na Rússia para saber como era que os caras lá faziam, né? E eles acharam que o pessoal da Rússia estava muito atrasado em relação a eles, que O louco. táticas de não deixar o cara dormir, não sei o que lá, aí o cara, um dos caras do DOPS, do DOI-CODE, não, isso aí, Você está engatinhando. aí tá engatinhando, mas Mostra que a história autoritária do Brasil, de tortura dos cidadãos em espaço público, vem da escravidão, né? exatamente. Né? O Brasil tem, talvez, eu digo isso para as pessoas, para os alunos, que o Brasil talvez seja, na formação do capitalismo moderno e contemporâneo, o estado de exceção permanente mais exemplar e trágico de toda a história da expansão do capitalismo. Por quê? Porque se dá na formação do genocídio contra os indígenas e no tráfico transatlântico e na escravização dos africanos aqui, em toda a parte. A escravidão é uma instituição total no Brasil, não nos esqueçamos disso. E aí vem ao encontro, quer dizer, né? A nossa sofisticação trágica e cruel de tortura vem de séculos atrás, né? Exatamente. Quer dizer, essa história foi contada de alguma forma pelos historiadores, né, pelos jornalistas e tal, mas muita coisa se perdeu também, né? Muito esclarecimento, assim, né? Assim, houve um período em que essa transição foi longa, né? De propósito, né? Arrastada e virou uma coisa meio... E também entregaram o país devastado, né? Mas assim, no meu trabalho, eu acho que eu fiz até agora mais ou menos umas 130 entrevistas em diferentes contextos, né, e tal. O que tem de riqueza humana nesses relatos, nessas coisas, assim, é impressionante. E reumaniza. Sim, eu lembrei agora de uma coisa. Passaram-se muitos anos, assim, tal. Eu estava morando no Recife, de volta, né, que eu morei em São Paulo e voltei para Recife. E aí, uma pessoa entra em contato comigo, ela disse, Maroni e tal, meu nome é tal, esqueci o nome dele agora. Eu tô morando na Cidade do México e tal, e eu sou filho do Madrugada. Que eram... Aquele que foi na redação falar comigo, ele disse, cara, o meu pai morreu, eu era muito pequeno ainda,
e eu queria escutar a voz do meu pai. Queria. Caramba. E aí eu peguei a fita, ele não lembrava da voz do pai dele, entendeu? Sim. E eu mandei a fita foi, né, digitalizada, e ele ficou muito feliz, assim, né, porque encontrou uma lembrança, né? Na Então, voz. na segunda edição que eu estou trabalhando, sinal, assim, editoras, se estiverem interessadas, que eu mandei uma proposta para a Companhia das Letras, ficou 4 meses analisando e no final, não está muito no nosso horizonte. Não, minha gente, eu fico na. Deixa eu fazer uma parte. Gente, presta atenção. Vocês têm dinheiro para publicar muitas coisas. Se o Provocação Histórica, por exemplo, não pudesse ser um programa para trazer o Samarone, por exemplo, ou histórias da ditadura, que as editoras vão fazer o quê? Só publicar gente hypada? Então presta atenção. Estão perdendo tempo, hein? Eu tenho contato com outras editoras, inclusive Autonomia Literária, onde eu publiquei, inclusive, recentemente, um livro de crônicas, que você foi, né? Foi, assim, uma surpresa grata para mim, mais um sujeito da liberdade do Crato para o mundo e no lançamento lá no Bexiga. Quer dizer, gente, vamos publicar o que interessa também, né? Aí depois a gente reclama, as universidades depois reclamam que sofrem golpes, são atacadas porque não se democratizam, as editoras que têm poder não se democratizam efetivamente, pô, gente, vamos lá, né? Senão não tem jeito. Fiquei indignado aqui porque é revoltante, né? E aí eu tô escrevendo, né? Seria a segunda edição desse livro. Basicamente vai ser, a base é essa, mas todos os capítulos, eles são ampliados assim, com muita informação nova. Por exemplo, a fuga, o processo de fuga, ele casou na clandestinidade. Eu entrevistei pessoas que outras pessoas que eu não tinha entrevistado ainda, e esse depoimento ela se chamava Grauninha, né? Porque ela parecia muito com a Graúna, né? A família apelidou. Então, e eu também, sim, aí na Comissão da Verdade de Pernambuco, eles conseguiram localizar um documento do Exército, essa operação para pegar esse pessoal da PES se chamou Operação Cacau, porque começava na Bahia. Então, o Gilberto foi mandado para a Bahia e ele ficou lá semanas e semanas, hospedado lá num lugar, esperando o contato de alguém da AP, entendeu? E aí ele consegue o contato de um camarada e aí começa que aí vão pegar o pessoal em Salvador, o Gil da Lacerda é preso em Salvador, o Zé é preso saindo de São Paulo, e os dois vão ser assassinados, que é uma tramóia macabra, né? Então, tiram de... E aí, quando vão matando todos, né? Então, e aí eu peguei esse documento original, com fotos, com relatos dos oficiais mesmo, contando como foi a operação. Começou tal dia, não sei o que mais lá, Não citam o nome do Gilberto, né? Mas... Isso tudo vai entrar na edição. Vai estar muita coisa que eu mesmo não sabia, né? Dos detalhes bom. É isso. Olha, Samarone Lima, muito obrigado por ter vindo ao Provocação Histórica. Como eu disse, uma gratíssima surpresa da vida desses encontros. Queria agradecer ao Chico Sá por essa ponte maravilhosa. Verdade. E a Laris Hilberstein e a Irene também, evidentemente, a família toda. A Aura, né? A sua filha também. É o Sami. O Sami, isso. Sami. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Ó, e para acabar, olhando aqui para a lente da verdade, vou lhe fazer 2, 3 questões. Você tem que responder na lata, sucintamente, Sama. Perigo isso. Do Crato para o mundo. Vamos lá? Tá pronto? O que é o Crato / Recife? Caminho da alegria. Ó, gostei. E nesse sentido, o que é o Brasil? Um sonho para se realizar. E para acabar, o que é a vida, Sama? A vida para mim é o instante. É isso aqui agora. É isso. Muito obrigado por ter vindo ao Provocação Histórica. Parabéns pela trajetória, pela escuta qualificadíssima, pela coragem da verdade. Obrigado, produção. Ju, Voz de Mel, muito obrigado. Até a semana que vem, grande público. Tchau.
A primeira edição da revista Liberta já nasce histórica. A gente vai mergulhar no julgamento de Bolsonaro e militares de alta patente pela tentativa de golpe de Estado. Teremos artigos inéditos e exclusivos assinados por grandes jornalistas do ICL: Eduardo Moreira, Chico Sá, Heloísa Vilela, César Calejon, Chico Pinheiro, Cristina Serra e muito mais. Quem está por trás do processo? O que é que está em jogo? O que nesse momento revela sobre os limites da nossa democracia? É uma cobertura que você não vai encontrar na grande mídia, com detalhes, profundidade, é a verdade nua e crua.